Olá, esta é a videoaula 4 do curso de História Profunda da Humanidade, matéria obrigatória do segundo período do curso de Licenciatura em História do IFE Macaé. Eu me chamo José Quinus e gravo esse vídeo em julho de 2021, pois ainda estamos dando nossas aulas no modelo de atividades pedagógicas não presenciais. Nessa videoaula, vamos tratar da chegada do Homo sapiens ao continente americano. Ela está dividida em duas partes e essa aqui é a primeira dessas duas partes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a chegada dos seres humanos ao continente americano é o tema de um dos maiores debates acadêmicos que existe hoje nos estudos sobre a assim chamada pré-história. Quando os europeus aportaram por aqui, a partir do final do século XV, eles encontraram uma grande população que parecia não ter tido contato com os povos conhecidos pelos europeus até então, na Europa, na África e na Ásia, o Velho Mundo. Logo se estabeleceu um debate sobre o que eram essas pessoas que estavam na América, esses indígenas. Eles eram realmente humanos? Se eles eram humanos, se eles tinham alma, como é que eles foram parar nesse continente isolado? Com o tempo, os termos do debate mudaram, né? De um debate mais baseado em questões religiosas, teológicas, sobre se os indígenas tinham alma, se eles descendiam de Adão e Eva, coisas do tipo. Esse tipo de discussão cedeu lugar para uma discussão mais científica sobre se esses americanos, esses ameríndios, indígenas americanos, teriam origem no mesmo processo evolutivo e eram da mesma espécie que os humanos do Velho Mundo, ou se eles teriam evoluído de maneira autóctone no próprio Novo Mundo. A resposta, vocês bem sabem, já estudaram até aqui, é que os indígenas são Homo sapiens, assim como todos os humanos viventes hoje, e eles descenderam do mesmo grupo de seres humanos que saiu da África para colonizar todo o planeta, todos nós, na América, na Europa, na Ásia, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, somos todos descendentes desses primeiros humanos africanos. Mas, então, as dúvidas sobre como esses humanos chegaram aqui, chegaram na América, elas se mantêm. Nessa primeira parte da aula, vai ser um vídeo um pouco mais curto, eu vou apontar as rotas que ainda na primeira metade do século XX foram apontadas, começaram a ser apontadas como possíveis caminhos para a chegada dos humanos à América. Muito provavelmente vocês que estão assistindo esse vídeo já ouviram falar desses debates sobre as rotas. Esse debate, acho que aqui no Brasil, pelo menos, é o que acaba fazendo mais sucesso, chamando mais atenção, se eles vieram por aqui, se eles vieram por ali e tal, apesar de que eu pretendo mostrar ao longo da aula que o foco do debate nem é tanto a rota, não é só a rota, pelo menos, mas também quando esses seres humanos chegaram aqui. No segundo tópico desse primeiro vídeo, eu vou explicar o que foi por décadas a teoria hegemônica sobre a chegada dos seres humanos. Então, na primeira parte, eu falo das possíveis rotas. Na segunda, eu falo de uma teoria específica que aponta uma dessas rotas e uma temporalidade específica em que essa rota teria sido atravessada, que é conhecida como, em inglês, como Clovis First, a primazia da cultura Clovis. Eu vou explicar nessa segunda metade do primeiro vídeo o que é essa cultura Clovis e qual é a teoria que associa ela à chegada dos seres humanos à América. Ela, por muito tempo, foi a teoria hegemônica. Não foi a única, mas foi a teoria dominante sobre como os seres humanos teriam chegado às Américas. No segundo vídeo, que eu vou gravar em seguida, a gente vai ver um pouco, ele vai ficar um pouquinho mais longo, vocês vão entender por que depois, porque a gente vai ter que ver vários detalhes sobre algumas descobertas arqueológicas que foram feitas nas últimas décadas e que no começo foram muito mal aceitas, sobretudo pelo pessoal que defendia essa teoria Clovis First, mas com o tempo, e hoje a gente pode dizer com alguma clareza, que essas novas descobertas estabeleceram novos parâmetros para a discussão sobre a chegada do ser humano à América, porque elas eram mais antigas que a cultura Clovis, que era vista naquela primeira teoria como a primeira cultura humana nas Américas. Tem descobertas mais antigas, que é a cultura Clovis, que mostra que essa teoria estava errada, e aí abre-se todo um campo de discussão
a partir desse fato, dessas descobertas. Então a gente vai ver que descobertas são essas, quais são as discussões no entorno dela, vai falar um pouco das descobertas no Brasil ligadas a esse contexto pré-Clovis. A gente tem alguns sítios arqueológicos, algumas descobertas arqueológicas importantes no Brasil ligadas a esse contexto. Vou falar um pouco disso no começo da segunda aula, vai ser uma parte do segundo vídeo dessa aula, vai ser uma parte um pouquinho maior, vários detalhes interessantes. Por fim, a última coisa que eu vou falar nessa aula é sobre o uso da genética, dos estudos genéticos, para tentar identificar informações importantes para todo esse debate. A gente vai ver no finalzinho da aula, no segundo vídeo dessa videoaula, como esses dados genéticos têm sido usados e que caminhos eles têm apontados, alguns interessantes, outros que a gente precisa ter um pouco de cuidado para também não achar que a genética resolve tudo, porque tem ali alguns problemas, algumas questões, eu vou tentar apresentar isso para vocês. No finalzinho da aula, eu falo sobre as atividades dessa semana, o que a gente vai ver de textos nessa semana. Bom, quais são as possíveis rotas, então, de chegada às Américas? Antes de mais nada, acho importante explicar que essas rotas de migração e dispersão humana, normalmente elas são apresentadas assim, em mapas como esse aqui. Você tem um mapa com várias setas apontando caminhos e datas por onde os seres humanos se dispersaram pelo mundo a partir da África. Esse é um mapa que consolida algumas das teorias sobre a América, sobre a Europa, sobre a Austrália, sobre outras regiões de quando os seres humanos teriam chegado em cada um desses diferentes lugares. E elas são essas setas, e às vezes as pessoas se enganam um pouco com o que significam essas setas. Essas setas não significam uma rota de migração de um grupo de seres humanos, ou seja, não foi um grupo de seres humanos que saiu e percorreu todo o caminho indicado por essa seta. Tenham em mente, quando vocês verem mapas como esse, que eles representam um processo de longuíssima duração, de várias e várias gerações. São grupos humanos nômades, vivendo em determinadas regiões por centenas, milhares de anos. Então, cada uma dessas setas representa um processo que dura milhares de anos. Então, não é um grupo de pessoas migrando, atravessando uma região. É vivendo nessa região por centenas, milhares de anos, se deslocando, desbravando aos poucos, de geração em geração, novos territórios. Eventualmente, alguma migração um pouco mais longa e acelerada pode ter ocorrido em alguma direção. Mas é importante entender que a gente está falando de um processo de dispersão por novos habitats, não meramente a passagem para um determinado lugar, tendo em vista chegar num destino final. O objetivo dessas pessoas não era chegar em tal lugar. Então, muita gente sabia que esse lugar existia. Eles foram migrando, buscando novos territórios e, eventualmente, iam parar em novos territórios desconhecidos. É assim que vai se dando o processo de migração, cada uma dessas rotas, então tem que levar isso em consideração. Não são rotas apenas de deslocamento, mas de viver ao longo dessa rota. Guardem isso na cabeça de vocês, que cada uma dessas rotas pressupõe que grupos humanos viveram por vários centenas, milhares de anos ao longo dessa rota, e não simplesmente atravessaram essa rota de uma vez só. Dito isso, vamos ver então quais seriam essas rotas, quais poderiam ter sido as rotas que nos trouxeram para o continente americano, trouxeram os seres humanos, Homo sapiens, para cá. Bom, a grande hipótese sobre como os seres humanos migraram para as Américas, muito provavelmente vocês já ouviram falar nisso, olha para essa região aqui. Nessa região se localiza o famoso Estreito de Bering, que é esse canal de água que hoje separa, de um lado, o Alasca, na América, e do outro, a pontinha ali final da Ásia, mais para dentro, ali você vai para a Sibéria. Então essa é a região em que a Ásia, o velho mundo, e a América se aproximam mais, ficam separados aí por um canal de menos de 100 quilômetros de largura. Já no final do século XIX, um antropólogo tcheco que vivia nos Estados Unidos, chamado Ales Hrdlicka, levantou a possibilidade de que os seres humanos teriam chegado nas Américas através dessa região. Com o desenvolvimento dos estudos sobre o tema, sobre essa região,
sobre a história do planeta, tanto dos deslocamentos humanos, como sobre a história climática do planeta também, duas questões fundamentais foram percebidas, identificadas, sobre uma possível passagem por essa região, os seres humanos terem saído da Ásia e chegado às Américas. Em primeiro lugar, em épocas de glaciação, em eras do gelo, o nível do oceano ficava mais baixo, o nível do mar abaixava, e um vasto território que hoje é coberto por mar, por oceano, virava terra firme. Se vocês olharem nesse mapa, vocês vão ver um azul mais claro, que identifica justamente partes do leito do oceano que são mais altas do que o fundo do oceano propriamente dito. Essa região, com o nível do mar significativamente mais baixo, como ele ficava durante os momentos de era glacial, de glaciação, ele era terra firme. Ele juntava uma única massa de terra a ponta da Ásia e a ponta da América. Então, identificar épocas em que os níveis de glaciação, em que em determinadas épocas houve qual nível de glaciação, de era do gelo, ao longo de milhares e milhares de anos, nos permite saber quando uma passagem terrestre entre a Ásia e a América do Norte estava disponível para os seres humanos. Então, estudando as eras do gelo, a gente consegue saber quando seria possível fazer essa passagem por terra, saindo da Sibéria e chegando ao Alasca. Vale dar ênfase aqui numa coisa que normalmente é muito confusa, as pessoas se equivocam quando ouvem falar disso. Muitos professores ensinam isso de maneira equivocada para os seus estudantes, porque fazem essa confusão, que é, como a gente fala em que isso aconteceu, essa passagem poderia ter acontecido para um lugar que hoje é mar, numa época de glaciação, muita gente acha que a gente está falando de uma passagem pelo mar congelado, que o Estreito de Bering, essa região, é o Mar de Bering, que é essa região que hoje ali faz o encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Ártico, teria congelado durante a era glacial, essa região realmente, o oceano realmente congelou nessa época, nos níveis, nos momentos mais de apogeu da era glacial, o Oceano Ártico fica todo congelado, de fato. E as pessoas acham que foi por ali, então, por esse mar congelado que os seres humanos passaram. Mas não é isso. Não é essa a percepção. Não é essa a tese, a hipótese. Porque quando os oceanos congelam, quando você tem um aumento da glaciação, uma época mais fria, bem mais fria, e você tem um aumento do nível do tamanho das geleiras nos polos, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, uma quantidade maior de água fica retida nessas geleiras do Polo Norte e do Polo Sul, o que diminui a quantidade de água nos oceanos. Isso faz com que o nível do mar abaixe. Então, a linha costeira avançava por regiões que hoje são mar. O aquecimento global hoje faz o processo contrário. As geleiras do Polo Norte e do Polo Sul estão descongelando, essa água está indo para o oceano, o nível do mar está avançando, então a linha costeira tende a avançar sobre territórios que hoje são terra firme. Então essa variação do que é terra firme e do que é fundo do mar varia dependendo do nível do oceano. Então, o que aconteceu na última era glacial é que o nível do oceano era mais baixo e por isso havia não uma ponte de gelo, como alguns falam, mas uma ponte de terra propriamente dita nessa região entre a Sibéria e o Alasca, que os pesquisadores chamam de Beringia, que é uma massa de terra do que hoje é o Estreito de Bering. E como ela ficou acima do nível do mar por milhares de anos, que eu coloquei a última vez que esse território teve seco como terra firme, ele ficou talvez uns 20 mil anos acima do nível do mar, você tem se espalhando por ali vegetação, animais e seres humanos. Então, os seres humanos não é que eles passaram por ali como uma rota de passagem, eles viveram na Beringia por milhares de anos, eles se instalaram ali, caçavam, coletavam nessa região.
Então isso é importante, até o termo ponte de terra é um pouco enganador por isso. Não é exatamente uma ponte, é um lugar onde as pessoas viveram, foram migrando, migrando, migrando e acabaram dentro da América, porque entre Sibéria e Alasca era tudo terra, era uma região contígua. Não existia ali uma fronteira, então eles foram migrando e se espalhando por esse território. A segunda questão importante para analisar essa possível rota é que durante os períodos glaciais, enormes e intransponíveis geleiras se formaram em partes da América do Norte, no norte da América do Norte. Nessa imagem aqui que está na tela já, a gente consegue ver o começo, o mapa indicando o começo. Se vocês olharem aqui mais para baixo da imagem, tem esse Alaska Range. Isso já é uma grande geleira que se formou nas montanhas rochosas. Lembrem aí das aulas de geografia de vocês. A costa pacífico de todo o continente americano é marcada por grandes cordilheiras montanhosas, né? Então você tem as montanhas rochosas na América do Norte e os Andes aqui na América do Sul. Então nesse território da ponta das montanhas rochosas mais ao norte, você tem a formação de uma grande geleira. E ao mesmo tempo, para o Ártico também, você tem a formação desde o Ártico de grandes geleiras. O que aconteceu, vamos olhar aqui, um mapa que mostra isso melhor. O que acontece é que essas geleiras, então, das montanhas rochosas aqui do lado do Oceano Pacífico, né, na imagem do lado esquerdo, e as geleiras que vinham do lado direito, vindo do norte, do Ártico, elas, em momentos de grande glaciação, de temperaturas muito frias, elas se juntavam, elas se encostavam e formavam uma única um grande conjunto de geleiras, do qual, se você reparar ali, né, bem para cima no mapa, onde está o Alasca, né, ali as pessoas conseguiam viver vindo da Beringe e tal, mas elas não tinham como passar para o resto da América, porque essa geleira toda fechava ali. Então, só quando a temperatura foi aumentando aos poucos e essas geleiras foram recuando, que se formou um corredor para se passar do Alasca para o resto do continente. Ou seja, se a gente está falando de uma rota por terra vindo da Sibéria para o Alasca, a gente precisa levar em consideração dois elementos. Quando que você tem uma ponte de terra, entre aspas, entre a Sibéria e o Alasca, para as pessoas passarem da Sibéria para o Alasca, e quando você tem um corredor livre de gelo para passar do Alasca para a América do Norte. São duas etapas, então, e essas datas não coincidem necessariamente, muito pelo contrário. Quanto mais frio, a tendência é que a Beringe esteja livre, mas quanto mais frio, a tendência é que o corredor entre o Alasca e o resto da América do Norte esteja bloqueado por geleiras. Então você tem necessariamente aí uma passagem em duas etapas. As pessoas passaram para a Beringe e o Alasca e depois passaram para a América do Norte. Apesar de ser a mais popular, até hoje entre os especialistas, essa rota da Beringe não foi a única que foi apontada ao longo do tempo como possível caminho de chegada para as Américas. Talvez você já tenha ouvido falar em outras rotas possíveis. Paul Rivet, que foi um antropólogo francês, fez fama em meados do século XX, apontando que uma possível rota pelo Oceano Pacífico, saindo ali do norte da Austrália, da Polinésia e migrando pelas ilhas do Oceano Pacífico até chegar na costa da América Central e da América do Sul. Então ele apontou possíveis semelhanças aí fisionômicas, culturais, linguísticas entre os povos da Polinésia e os povos da América do Sul e da América Central, justamente para dizer, talvez eles tenham vindo aqui pela rota do Pacífico. Um outro antropólogo português chamado Antônio Mendes Correia levantou a possibilidade também, em meados do século XX, de que o ser humano teria saído da Austrália, pelo sul da Austrália, e chegado ao sul da América do Sul, passando pela Antártida, mas não necessariamente pelo continente antártico exatamente, mas pelo gelo. Lembrando que essa glaciação também faz com que o Oceano Antártico se congele. Aí aqui sim está se imaginando uma passagem pelo gelo, pelo mar congelado, que o ser humano teria conseguido se manter
vivendo de recursos marítimos, sobretudo, para viver ao longo dessa rota até chegar na ponta sul da América do Sul. Hoje, essas duas possibilidades são consideradas muito pouco prováveis. A rota pela Antártica seria extremamente penosa. Lembre-se que não estamos falando apenas de atravessar determinada região, mas de viver por gerações e gerações nesses lugares. Então, imagina a condição de vida dessas pessoas vivendo sob o oceano congelado por milhares de anos, ou pelo menos centenas de anos. E quanto à rota transpacífica, hoje a gente sabe que essas ilhas que teriam sido o caminho, segundo o Paul Rivet, da saída da Polinésia para chegar na América, essas ilhas só foram colonizadas pelos polinésios há 2.000, 1.500 anos atrás. Então não teria como ser a rota de caminho para a chegada na América. Hoje até se sabe que houve de fato sim contato entre povos ameríndios da América do Sul e povos polinésios, através dessas rotas de navegação por essas ilhas. Há contato, mas há contato em momentos mais recentes. As pessoas não chegaram pela Polinésia, na verdade já existia a população da América do Sul que entrou em contato com os polinésios através dessas navegações em tempos históricos mais recentes aí, dentro da nossa história profunda. A gente está falando aqui de 2.000 anos, 1.700 anos atrás, 1.000 anos atrás, coisas mais dentro desse quadro de datas, e não de 10, 15, 20 mil anos atrás, que a gente vai ver que são as datas da possível chegada do ser humano à América. De toda forma, essas rotas continuam eventualmente sendo apontadas por um ou outro pesquisador, por um ou outro envolvido nesse debate, como possível explicação para algumas características, algumas descobertas, algumas questões que vão sendo descobertas ao longo do debate sobre a chegada dos seres humanos na América. Eu vou, inclusive, voltar a alguma dessas coisas quando eu falar de outras descobertas mais recentes. Mas mesmo com essas descobertas mais recentes, essas rotas não são muito propagadas, muito defendidas, não. Bom, que informações são essas que eu estou falando? Né? Que informações que são usadas para discutir essas rotas? Essa rota é certa, essa rota é errada, eu acho que essa rota... Que tipo de informações se usa? Bom, o que é mais usado, o que é o mais importante é o registro arqueológico. Tanto ossadas humanas quanto artefatos e outros indícios de presença humana encontrados em diferentes lugares da América e datados por determinadas datas. Você vai vendo, aqui tem uma coisa mais antiga, aqui tem um negócio mais antigo. Você vai defendendo uma tese ou outra a partir desses artefatos. Além disso, dados biológicos sobre a população indígena americana, comparados com populações nativas de outros lugares do mundo, e aí dados biológicos podem ser a fisionomia, né, traços fenotípicos, tipo sanguíneo foi usado durante muito tempo, e hoje em dia o que é muito usado é DNA, análise do genoma e comparação de DNA entre diferentes populações nativas da América e de outros lugares, para ver de onde eles poderiam ter vindo. Além disso, a linguística, a comparação entre a língua dos povos nativos de diferentes regiões, também já foi muito utilizada como um indício para pensar essas rotas de dispersão dos seres humanos para a América. Então, a partir disso, dados que aproximavam as populações nativas da Sibéria com os indígenas, sejam dados biológicos, linguísticos, qualquer coisa do tipo, reforçavam a hipótese, por exemplo, de uma migração pela Beríngia. Mas dados que mostravam alguma proximidade entre os indígenas e os povos da Austrália e da Polinésia tendiam a reforçar essas teorias sobre rotas do Pacífico, pela Antártica, enfim, porque você estaria associando eles com outros povos. A antiguidade de sítios arqueológicos também, em determinadas regiões, também é usada para defender uma ou outra rota. Se você tem sítios mais antigos no Alasca, é um sinal de que foi por ali que eles chegaram. Se tem sítios mais antigos no sul da América do Sul, é sinal de que talvez outra rota seja a mais correta. A gente vai ver que tudo isso vira uma grande questão ao longo dos estudos desse tema. Inclusive foi por conta de algumas outras descobertas, algumas coisas, que duas outras rotas foram apontadas recentemente. Alguns pesquisadores americanos levantaram a possibilidade de uma rota pelo Atlântico Norte, né, atravessando aí mais uma vez o mar congelado, aqui no caso do Atlântico Norte, e
que também, né, reparem, usa a ideia de uma ponte de gelo criada pelo congelamento dos oceanos. E pesquisadores brasileiros têm apontado para a possibilidade de uma rota entre a África e a América do Sul, uma rota direta da África para cá. Ambas também são consideradas improváveis por muitos especialistas, mas é importante compreender o debate como um todo para entender do que essas hipóteses, essas rotas estão tratando, quais são as bases para falar nelas. Então vamos entrar nesse debate propriamente dito, não só ver quais seriam as possíveis rotas, mas vamos entrar no debate e entender o que os estudos, desde meados da segunda metade do século passado, têm apontado sobre esse tema. Durante muito tempo, desde meados do século passado, década de 50 e 60, estabeleceu uma grande teoria que foi hegemônica por anos e anos e só recentemente começou a ser mais criticada. Essa teoria dizia que os seres humanos chegaram pelo Estreito de Bering, pela Beríngia, e povoaram todo o continente saindo a partir da América do Norte, uma única leva de migração, que teria acontecido aí mais ou menos entre 15, 13, 12 mil anos atrás, seria o momento dessa chegada dos seres humanos à América. Essa é a teoria da primazia da cultura Clovis, ou a teoria do Clovis First, como eles chamam em inglês. A partir da década de 30, os arqueólogos começaram a encontrar em várias regiões da América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos, mas também para o Canadá, também para o México, indo já na direção da América Central, o mesmo tipo de achado arqueológico, que eram pontinhas de pedra, como essas aqui. São pontas feitas de pedra, com acanaladas na base, reparem aqui nessa partezinha de baixo, da base da ponta, como ela é acanalada, nas quais eram presas hastes de madeira para fazer lança, são pontas de lança. Como os primeiros achados desse tipo de ponta ocorreram numa cidade do Novo México, Estados Unidos, chamada Clovis, essa forma específica de produção de pontas ficou conhecida justamente como cultura Clovis. Quando a gente fala em cultura Clovis, povo da cultura Clovis, coisas do tipo, a gente está falando das pessoas que produziram esse tipo de ponta, que é achado ao redor de todos os Estados Unidos. Até hoje, milhares de artefatos desse tipo foram encontrados ao longo da América do Norte. Esse aqui é um mapa mostrando, cada bolinha dessa indica uma quantidade. Se vocês quiserem, pausem o vídeo e olhem com calma o mapa, mas quanto maior a bolinha amarela, maior a quantidade de pontas dessas que foram encontradas. Esse mapa sistematiza quase 12 mil achados de pontas achadas no continente norte-americano. Então, é um tipo de material arqueológico encontrado em grande número nos Estados Unidos. Em outros lugares também, mas sobretudo nos Estados Unidos. Reparem, o lugar onde se mais encontra esse tipo de cultura, esse tipo de ponta, é na parte leste dos Estados Unidos. Bom, as datações desses achados, dessas pontas, causaram um grande rebuliço nesses estudos sobre a presença humana nas Américas, quando eles apareceram pela primeira vez. Porque as mais antigas tinham até 13 mil anos, um pouquinho mais de 13 mil anos atrás, né, de idade. E se imaginava até meados do século passado que o povoamento da América teria acontecido muito mais recentemente que isso, sei lá, em 5 mil, 6 mil anos atrás. Então a descoberta da cultura Clovis trouxe uma primeira grande revolução para os estudos sobre a chegada dos seres humanos na América, porque indicava uma data bem mais antiga, de 11, 13 mil anos, e eram os achados mais antigos encontrados até então da presença humana nas Américas. Com o tempo, uma série de outras informações que foram sendo descobertas foram sendo associadas a essas informações ligadas à cultura Clovis para estabelecer uma teoria sobre quando e como os seres humanos teriam chegado às Américas. Em primeiro lugar, a data do aparecimento da cultura Clovis na América do Norte parecia convergente com o que se sabia sobre a rota da Beríngia. Estima-se que mais ou menos entre 30 e 10 mil anos atrás, as condições da última era glacial deviam manter a Beríngia como terra firme, ocupada, portanto, por milhares de anos por vegetação e animais que poderiam ter dado sustentação para uma ocupação humana da região. Então seria possível, entre 30 e 10 mil anos atrás, populações humanas terem vivido nessa região da Beríngia. Por sua vez,
21 mil anos atrás, você teria a formação daquela barreira das geleiras na América do Norte. E isso teria durado até uns 13 mil anos atrás. Então, há 13 mil anos atrás, teria se formado esse corredor entre o Alasca e a América do Norte, permitindo a passagem dessas populações que viviam na Beringia para a América do Norte. Além disso, se descobriu nessa época também, que o povoamento da Sibéria teria acontecido há uns 30 mil anos atrás, um pouco mais, talvez, mas por volta dessa data. Era bastante coerente, então, imaginar que por volta de uns 30 mil anos, talvez um pouco menos, 20 e pouco, 15 mil anos atrás, essas populações siberianas teriam passado para a Beringia e, a partir de uns 13 mil anos atrás, eles teriam chegado nas Américas. E a cultura Clovis seria a maior prova disso, porque ela justamente aparece, as mais antigas, por volta de uns 13 mil anos atrás. Então tudo se encaixa. E a cultura Clovis seria um indício muito forte de que foi exatamente isso que aconteceu. Você tem datas que se encaixam todas perfeitamente. Algumas outras informações também se encaixavam como um quebra-cabeças que se resolve. As pontas Clovis pareciam, o jeito delas, pareciam bem adaptadas para a caça de grandes mamíferos. Inclusive, algumas pontas dessas eram encontradas associadas a fósseis de grandes animais, de grandes mamíferos. Então, foram associadas à caça desses animais, como bisões, búfalos, essas coisas. Imaginar que os primeiros americanos eram caçadores de grandes mamíferos fazia todo sentido se imaginamos que eles migraram da Sibéria, região na qual a caça de mamutes parece ter desempenhado papel importante na alimentação humana. Então você teria uma ideia de que esses caras vieram caçando mamutes, entraram na América por conta disso, da caça de mamutes, do nomadismo ligado à caça de mamutes, e chegaram nas Américas, e a prova de que eles eram caçadores de grandes animais é que eles continuam caçando esses grandes animais, são outros grandes animais que existem, né, na América. Alguns os mamutes existiam na América do Norte, eles continuam caçando esses animais e outros grandes animais que existiam nessa região. As pontas Clovis indicavam isso. Além disso, mais uma informação que se encaixava perfeitamente no modelo, a megafauna americana, isso é, esses grandes animais que existiam nas Américas, como mastodontes, mamutes, bisões, tatus e preguiças gigantes, entre outros animais de grande porte que existiam nas Américas, foram extintos, todos eles extintos, entre 12 e 10 mil anos atrás, o que poderia ser identificado justamente como resultado da chegada desse enorme e poderosíssimo novo predador, o Homo sapiens. Então, tudo ia se encaixando. A própria dispersão muito rápida pelo continente dessas pontas Clovis, você tem uma região muito vasta, mais ou menos no mesmo período, essas pontas sendo encontradas, datadas para a mesma época, também seriam sinal de que os seres humanos estavam se espalhando por um território previamente sem ocupação humana. Eles não precisavam, esses grupos que estavam chegando não precisavam disputar território com outros grupos humanos que existiam ali. Por isso que eles conseguiam se expandir muito facilmente. Por outro lado, uma rápida dispersão pelo continente demandava que essas populações tivessem capacidade de se adaptar a nichos ecológicos com recursos bem distintos. Ou seja, eles seriam caçadores de grandes animais, mas não totalmente especializados, porque eles saberiam explorar outros tipos de recursos também, o que facilitaria essa expansão muito rápida por todo o continente. E a presença de pontas Clovis em nichos ecológicos diferentes também ajudava a imaginar que esse era o caso. Ou seja, tudo parecia se encaixar perfeitamente nessa teoria, que passou a ser chamada, então, de Clovis First, em inglês, que quer dizer, em português a gente poderia traduzir como a primazia de Clovis, a primazia da cultura Clovis, que estabelece que os humanos responsáveis pela produção
dessas pontas Clovis, foram os primeiros humanos a chegar às Américas e se espalharam por todo o continente. Ou seja, eles, os seres humanos da cultura Clovis, as populações da cultura Clovis, seriam os antepassados de toda a população indígena da América. Todos os povos ameríndios seriam descendentes do povo da cultura Clovis. Contudo, a hegemonia dessa dessa teoria da cultura Clovis, ligada à cultura Clovis, que diz que a cultura Clovis foi a primeira cultura humana na América, parece hoje com os dias contados. Como isso aconteceu? Como uma teoria tão robusta, com dados tão coerentes, tão fechadinha, tão certinha, passou a ser questionada? Em resumo, o que aconteceu foi que novas descobertas simplesmente apontaram que os artefatos da cultura Clovis não são os mais antigos indícios de presença humana nas Américas. Hoje a gente tem dados mostrando que coisas mais antigas que a cultura Clovis existem na América. Indícios, artefatos humanos, indícios da presença humana mais antigos que Clovis existem nas Américas. Então isso abriu toda uma série de debates que na próxima parte dessa videoaula eu vou explorar com vocês, né, o que esses especialistas chamam de dados, achados, descobertas pré-Clovis, ou seja, mais antigas do que a cultura Clovis. Isso que a gente vai ver na próxima parte dessa videoaula e todas as consequências que isso trouxe para o debate sobre o povoamento da América. Então, até daqui a pouco, até o próximo vídeo.